Glória a Deus por essa palavra gloriosa. Em pensamento, já sabendo que pudesse ter essa oportunidade, buscando algum entendimento, buscando alguma reflexão, alguma palavra do Senhor que pudesse fazer sentido ou não para mim, mas que tocasse ao meu espírito. Eu fui ler um dos artigos que possivelmente nós receberemos no nosso grupo a partir de amanhã. Não sei como você se relaciona com isso, porque às vezes a gente recebe muitos arquivos e talvez você não tenha o costume, o hábito de ler, e talvez você não tenha o costume de ler muitas coisas relacionadas especialmente a conhecer o teu Deus. E aí, por não ter o hábito, por não ter o costume, você não lê nada. Então eu quero te deixar um conselho, que quando não dá para eu fazer tudo, eu faço tudo que eu posso. Ainda que seja pouco, mas eu tenho que fazer alguma coisa em direção à verdade que eu estou inserida. Então, a partir de amanhã, se você é daqueles que recebe um artigo, recebe uma notificação que vai falar daquilo que Deus gosta e daquilo que Deus não gosta, você só vai aprender isso com quem já testemunhou alguma coisa, e você faz pouco caso. Por que pouco caso? Porque quando você nem se interessa, eu quero te dizer que isso é pouco caso. Se você não tem o hábito de ler ou não entende nada, eu quero te dizer mais uma coisa: leia sem entender, porque uma hora o entendimento vem. O que não pode é você receber 6, 7 arquivos e não abrir nenhum, e não dar a oportunidade do Espírito Santo falar com você. E aí eu fui ler um desses artigos que eu gosto muito, especialmente no domingo, quando eu tenho tempo, quando eu posso. Eu fui ler esse artigo, e esse artigo trouxe esse versículo e ele me chamou muito a atenção. Porque ele vai dizer que Deus chamou o povo de Israel, e tudo começa com o povo de Israel. Eu sei que aqui a gente tem essa tendência, graças a Deus, é uma tendência bíblica de se colocar no lugar que nos cabe. Mas é que a gente esquece às vezes de quem veio antes. A nossa tendência é se achar superiores e a gente esquecer quem veio antes, quem construiu antes. Então é por isso que eu gosto de recobrar a nossa memória em dizer que tudo começa com Israel. O Deus da Bíblia só é o Deus da Bíblia porque Ele se apresentou a Israel. E aí a gente leu aqui, e Ele está chamando o povo para ser testemunha dEle. Olha que legal. E não é simplesmente uma testemunha onde você vai ser convidado para depor a favor de alguém. Nós já aprendemos aqui essa semana que passou que nós não podemos ser falsas testemunhas. E quando Deus chama o povo de Israel, Ele chama o povo para ser testemunha do quê? Do que Ele fez, do que Ele faz. E aí agora a gente aqui, para a nossa realidade, 2026, a gente se entendendo no nosso lugar de fala, como alguém que se aproximou, como alguém que se amarrou às cordas sagradas, está no lugar de quem Deus também chamou para testemunhar. Então eu quero te dizer que tudo começa com um chamado para o testemunho que Deus faz sobre a vida de alguém. E assim com o povo de Israel. E o povo de Israel constituído por pessoas comuns como eu e você. E nesse caminho tem gente que falha, e falha feio. E aí quando falha feio, prejudica o nome do Senhor. Você já ouviu aquela história que quando mancha a casa, mancha o reino, mancha o Deus. Tem gente que não serve a Deus, e claro que isso tem mão de Deus, e claro que isso é uma desculpa esfarrapada, mas isso também é porque tem pessoas que se comportam mal, e quando a pessoa se comporta mal e ela tem um testemunho onde ela deveria glorificar o nome de Deus, logo alguém olha e fala: eu não quero servir a um Deus que faz uma pessoa agir desse jeito.
contrapartida, quando alguém se comporta nas mínimas qualidades básicas e ela se comporta como uma pessoa santificada, que nós também já aprendemos aqui, ela está evidenciando um testemunho de Deus. E o que isso tem a ver para a nossa realidade, para o nosso amanhã? Primeira coisa, que você é um testemunho vivo. Primeira coisa, que a tua atitude, e nós estamos tão desenfreados, tão rixosos, que a gente está sem paciência, e aí eu não tenho muito, eu me uno com quem tem menos ainda, e logo eu estou dando um mau testemunho. Mas eu dou graças a Deus que usou a boca de um homem para falar: eu te chamei como minha testemunha. E eu quero te dizer que se você dá um mau exemplo, se você não manifesta o poder de Deus, você também está dando um testemunho dele. E isso não significa que nós venceremos todas as vezes, mas isso significa que o Senhor, Ele está na frente, e ainda que a gente perca momentaneamente, Ele tem um caminho para ser um testemunho vivo na tua vida. É muito sério isso, porque Ele vai chamar homens comuns para santificar o nome dEle e para fazer testemunho. Aí eu fico pensando nas pessoas comuns que foram edificadas na presença de Deus. Aí eu fico pensando no Moisés assassino, que Deus chama para exaltar o nome dele, que Deus chama para ser um testemunho entre as nações até os dias de hoje. Aí Ele chama uma pessoa como eu e você. Que critério que Deus tem, eu me pergunto. Porque na minha régua não pode, mas se eu olhar para mim, eu falo: meu Deus, tem misericórdia. O Deus não tem critério nenhum, porque me escolheu. Mas a partir da graça de Deus, Ele pega uma pessoa que não tem nome, que não tem fama, ou melhor, tem uma fama que ninguém dá nada. E se você se deixa ser transformado, você vira um testemunho para a glória de Deus. Entende que tem uma ação de Deus para todo homem, que Deus aceita e chama qualquer pessoa para fazer um testemunho. Chamou Israel. Aí eu estava lendo que Israel, na estatística, se você comparar com a China, o povo de Israel, a população, os que são contados, nem entra na estatística. Tipo assim, contou a quantidade de chineses, que é bilhões, sei lá quantos, 11 bilhões, não sei, muita gente. Num desvio, Israel nem entra, de tão pouquinho. Mas Deus, Ele falou assim, ó, em outras palavras, na linguagem de hoje: eu chamo você para testemunhar que eu sou Deus e que eu faço. Eu estou falando de uma promessa com cumprimento efetivo, de um Deus que chama e que cumpre o que diz, mas para isso precisa estar na vontade de Deus. Porque nós queremos viver, nós queremos ser tudo, menos estar na vontade de Deus. E Deus disse ao povo que Ele escolheu. E se você se sente como escolhido, essa palavra nessa noite é para você. Eu te chamei. Para quê, Senhor, que você me chamou? Eu te chamei para você ser um testemunho das coisas que eu faço. Quer dizer que dentro da tua realidade, dentro da tua história, é que assim, a gente quer ficar parado e quer que Deus faça coisas que você nem está preparado para receber. Mas eu estou dizendo que se você se movimenta diante do chamado que Deus deu, Ele vai usar a tua história, o teu nome, para ser um testemunho, para falar: lá, Deus faz isso. Olha lá o que Deus fez isso. Olá, a gente não tinha como, mas Deus fez isso. Como é que você se comporta, sabendo que você é um testemunho?
sabendo que você, nessa sua paralisia, está falando para alguém: eu não quero ser assim, um parasita. Deus chama pessoas para ser assim. Assim eu não quero. E eu estou te alertando que Deus te chamou para falar: ei, ali, ó, não podia, não tinha como. Mas dentro da realidade dele, da realidade dela, Deus testemunhou o nome dele. Olha que poderoso isso. Só que a gente está com uma autoestima tão baixa. Uma autoestima tão baixa que é meio banda voou, sabe? Recebe uma palavra de Deus e aí, como dizia, não toma posse. Aí vai para lá para o trabalho cabisbaixo. Aí critica quem está com a autoestima em Deus elevada, porque Deus fez uma promessa para o povo e o povo teve que acreditar que enquanto eles caminhavam na direção daquilo que Deus queria, deixando para trás as coisas que Deus não gosta, deixando para trás quem no caminho não santifica o nome de Deus, querendo santificar o nome de Deus, avançando, sabendo que Deus fez uma promessa e que Ele não desampara quem Ele fez a promessa. Mas é uma baixa autoestima que não toma posse, não muda, sai culto, entra culto e não muda. E eu quero que venha o ânimo do céu, como alguém que recebeu a palavra de promessa. E como eu sei disso? Porque o povo de Israel conseguiu, e se a gente aproximar não vai conseguir também. Mas acontece que você esqueceu quem é o seu Deus, e eu vim nessa noite para te lembrar: eu te chamei, eu te escolhi. Senhor, mas está difícil, amanhã eu já nem sei como vai ser, mas eu te separei para você ser o testemunho das coisas que eu, Deus, faço. E é do seu jeito, é na sua hora, é o telefone tocando do jeito que você queria que falasse. Possivelmente não, mas eu estou te falando que quem espera, eu estou te falando de quem toma posse. Sabe quem toma posse? Você já viu um cara que toma posse? Você viu o presidente quando ele toma posse? Quando ele está com a faixa, ele não anda cabisbaixo, porque ele sabe que sobre ele tem uma autoridade. E é isso que eu quero te lembrar. Fernando, os dias são maus, são difíceis, são e vão piorar, mas o Senhor deixou uma promessa, e a promessa é: pastora, é sobre a tua vida que eu vou testemunhar quem eu sou. É isso. Se contenta com pouco, se contenta com nada. E Deus está falando: Israel, glória a Deus, Israel, aleluia, se coloca no... Isso, Israel não é o povo inteiro, não. Ele vai falando pessoal, ele vai falando no pessoal, ele vai chamando, ei Denis, ei Raine, ei Joyce, ei Davi, eu te chamei para testemunhar o meu nome. Eu não tenho muitas aspirações, Fernanda. Glória a Deus. Aleluia. Se a tua aspiração não é a minha, nós não somos a mesma pessoa. Mas sobre a tua causa, sobre a tua realidade, é que você quer o que você não vai ter, tá? Não vai ter. Exemplo. Como é que eu vou ter? Eu estou dando um exemplo material, que é material, pega com a gente. Falou em matéria, bebê, aí a gente sabe direitinho. Se eu falar sobre o espiritual, aí talvez você não vai entender nada. Mas se eu falar da matéria, daquilo que é palpável, eu vou ter, gente, uma bebida, eu vou ter. Eu não vou, não agora, talvez, eu não sei, eu nem tenho essa pretensão, mas eu vou ter, eu não tenho nem como pagar IPVA. O IPVA de um carro desse talvez seja o meu salário hoje. Eu vou ter, não vou ter, mas talvez, se seja a promessa de Deus. Eu estou dando esse exemplo para você entender, porque quando é físico, quando é palpável, você sabe, você entende na hora. Se eu der um exemplo aqui de jejum, aí você não vai entender. Aí Deus pode me preparar. Se Ele quiser testemunhar
da Giovanni não, da USP, eu disser que ali naquele beco tem uma irmã que ora, irmã Licinha, e o demônio tem que bater em retirada, eu vou fazer isso. Dá para entender o que Deus está falando? Como é que você se comporta? Você utilizou o teu dom essa semana? Você começou a podar as árvores, porque a tua folha, só se a pessoa for cega ou não for espiritualmente saudável também. Porque se ela for um pouquinho espiritualmente saudável, ela vai olhar e vai ver que aí é uma só flor, é só planta, nem sem falar, é árvore lá. O que é que você está fazendo essa semana com a tua realidade? Porque quando eu chego no lugar, quando eu chego na vontade de Deus, é quando eu começo a me desprender, é quando eu começo a profetizar, é quando eu começo a dar uma de doida, é quando eu começo a me colocar na posição de quem toma posse. Eu estou entrando lá sim, mas se o Senhor quiser glorificar o nome dele lá e me fazer um testemunho, ele faz. Saiu da Moab, entrou onde ninguém entrava, fez o que ninguém podia. Se ele quiser, enquanto você está estendendo a mão sobre o endemoniado que habita com você, um dia ele cumpre a promessa e santifica. E aí vão ter que dizer: meu Deus, tanto tempo, meu Deus, parecia que não tinha, mas um dia Deus chamou Israel, o meu critério foi baixo com você. O meu critério é nada com você aí. Você sabe quem você é fora da cruz, mas a partir da tua realidade, eu faço você ser uma testemunha das coisas que só Deus faz. Se você recebe essa palavra, começa a se desfazer da velha roupagem, começa a se desfazer das atitudes que não glorificam o nome de Deus, e você vai ser um testemunho vivo, e vai começar por onde? Por você mesmo, olhando no espelho e falando: eu não podia, mas ele fez. E o nome dele vai continuar sendo glorificado até que ele venha. Aplauda o Senhor.